Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou eu, reverendo Euler Clayton, mais uma vez, estando aí para fazermos uma meditação na Palavra de Deus, buscar nele sua orientação, seu conforto, tudo aquilo que nós precisamos entender para vivermos bem, para vivermos melhor, para vivermos felizes. E nós entendemos que a Palavra de Deus é quem nos dá tudo isso, é quem nos traz tudo isto. E é nela que nós encontramos aquilo que precisamos entender, que precisamos ouvir de Deus. Quero que você aproveite esse tempo para meditar nas coisas de Deus, esquecer um pouco aí as coisas que nos rodeiam, pandemia, flexibilização e todas essas coisas que a gente tem acompanhado aí no dia a dia. Deixe um pouco isso de lado, vamos pensar no Senhor, ouvir a sua voz através da leitura da sua palavra. Agradeço a sua presença. Você deve ter reparado, o pastor já não está mais com aquele cabelo. Tem pouco cabelo, é verdade, o pastor tem pouco cabelo, mas o pastor cortou o cabelo, está bem melhor. Uma querida irmã daqui da igreja fez essa caridade, cortou o meu cabelo. E falando nisso, eu quero expressar aqui, deixar registrado o carinho que eu recebo dos meus irmãos aqui na nossa igreja presbiteriana Filadélfia, aqui na cidade de Barroso. São muito carinhosos comigo, mesmo nessa pandemia, nesse isolamento social. Eu recebo abacate, eu recebo tangerina, eu recebo canjiquinha, eu corto o meu cabelo, eu ganho cachecol. O povo é carinhoso e eu sou muito grato a Deus por tudo isso. Quero deixar registrado aí o carinho que a igreja tem comigo. Eu vou cantar uma canção, você sabe, eu sempre começo cantando uma canção que eu acho muito bonita. Mas antes, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, pois só o Senhor é santo, digno de honra, glória e louvor. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo e é no Senhor que nós confiamos para poder sair dessa situação. Ajuda-nos, Deus, a ter paciência, ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz e entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesse tempo de pandemia. Ajuda-nos, Deus, a compreender aquilo que o Senhor tem falado conosco, para que nós possamos mudar e sermos melhores a cada dia. Abençoe a nossa cidade, o nosso estado, abençoe o nosso país, Senhor Deus, derrama das Tuas bênçãos sobre o Teu povo aqui neste lugar. Te agradecemos pelo privilégio de poder falar contigo. Fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém. Bom, uma canção que é muito bonita, espero que você goste. Somente
somente eternamente para te adorar. Que ele seja o recado que tu tens hoje aqui para dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem tu dá. Seja minha vida o padrão daquilo que eu falar no procedimento, o exemplo aos fiéis levar. Na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Espero que você tenha gostado. Fala de dependência de Deus, fala de uma vida de consagração ao Senhor, de compreensão da sua vontade sobre cada um de nós. Nós vamos ler um texto que provavelmente você também conhece, encontra-se lá no livro do Êxodo, capítulo 3, dos versículos 7 a 12. Êxodo, capítulo 3, dos versículos 7 a 12, diz assim a palavra de Deus: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Palavra do Senhor, palavra de Deus. Eu lhe convido a fechar os seus olhos mais uma vez para falarmos com o Senhor e clamarmos que Ele fale conosco. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra e sabemos que ela contém tudo aquilo que precisamos para vivermos uma vida feliz e para, Senhor Deus, encontrarmos contigo ao longo dessa jornada. Então, Senhor, fala conosco, fala aquilo que precisamos ouvir, tem misericórdia de nós. Desejamos ouvir a Tua voz mais uma vez. Esta oração te fazemos no nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, a gente está aí num momento, além de conturbado, um momento de muita indecisão, né? Alguns lugares já tem havido uma flexibilização, né, com relação a esse isolamento que nós estamos. Outros lugares não abrem mão do isolamento e
as pessoas não podem voltar a ter uma vida mais parecida com a vida normal que a gente tinha antes dessa pandemia. E isso, claro, já... Hoje eu estava conversando com a irmã da igreja, já fazem quase 4 meses, quase 3 meses, perdão, que a gente está nessa situação. E a gente acaba que já não sabe mais em quem acreditar, não sabe se é bom ficar dentro de casa, se não tem problema nenhum sair. Todos nós precisamos resolver as coisas da vida, todos nós temos uma série de coisas a fazer. Nós ficamos preocupados com o ano letivo dos nossos filhos, a gente não sabe o que será, né? Se eles vão concluir o ano normalmente, o que eu acho bem difícil, ou se ficará para concluir no ano que vem. A gente sabe que as coisas estão complicadas. E quem vê as manchetes de jornais, ou quem acompanha os noticiários, tem visto várias posições, né? Cada lugar, cada prefeito age de uma forma, cada governador age de uma forma, e a gente fica pensando se está certo, se está errado, se não poderia ser assim, ou se não poderia ser assado. A realidade é que nisso tudo a gente acaba por sofrer. A gente sofre. Sofre porque está vivendo um confinamento involuntário. Nós não estamos presos dentro de casa porque queremos. A pandemia é que nos força a uma situação como essa. Nós sofremos porque a gente não sabe como vai ficar a economia do país, né? Talvez tenha algum comerciante aí, mas a gente se preocupa com o comércio. Nós temos irmãos na igreja que são comerciantes e nós nos preocupamos com eles porque ser comerciante não é nada fácil. As pessoas às vezes acham, né, tem uma falsa ideia de que parece que as mercadorias caem dentro das lojas dos comerciantes e que eles não pagam por elas, eles só recebem aquilo que vendem. Não, eles têm aluguel, tem luz, tem água, tem funcionário, tem as mercadorias, então, é muita coisa. Então a gente fica pensando nisso aí, como vai ficar o mundo depois disso tudo? Será que melhor? Será que pior? Será que isso vai acabar ou não vai acabar? Será que a gente vai viver agora para sempre andando de máscara e de álcool gel no bolso? Eu não sei responder essas perguntas para você. Não dessa forma, te dar um fim agora. Eu sei que há de acabar. Eu não tenho dúvida. Esse tempo vai acabar. Está se prolongando até mais do que a gente imaginava. Quando a gente começou o isolamento em março, a gente não tinha a perspectiva que estaríamos entrando em junho ainda sob esse terror, ainda sob essa situação complexa e tão difícil para todos nós. E pensando nisso, eu orei ao Senhor e fui ler a Bíblia e encontrei esse texto. Esse texto é um texto lá do livro do Êxodo, onde se fala, onde o tema principal é a libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio. Se você prestar atenção, o texto é bem direto, é bem claro com relação a isso. Pouco antes, Deus estava numa sarça que ardia, que queimava, mas não se consumia. É como se você visse uma árvore verdinha, verdejante, linda, pegando fogo, sem ficar enegrecida, sem ter o seu tronco queimado e a folhagem queimada, como nós costumamos e sabemos que é o que acontece quando se está queimando. Então você imagina, Moisés estava lá pastoreando no monte, e de repente Deus aparece na sarça para falar com ele e dá a ele a missão de voltar para o Egito, de ir até Faraó e falar a Faraó que Deus estava mandando que ele deixasse o povo ir. Tem até uma canção bem antiga que é Deixe meu povo ir. E Moisés, e é exatamente nesse diálogo que se encontra o nosso texto, né?
disse ainda o Senhor, ele estava continuando a falar com Moisés: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, ou seja, daqueles que os estavam escravizando. E Deus ouviu o clamor. E Deus começou a agir e chamou Moisés. Se você conhece um pouquinho da história bíblica, você sabe como isso se deu, né? Moisés volta para o Egito, vai diante de Faraó, Faraó recusa, vem as 10 pragas, ele liberta o povo, depois ele persegue o povo e por fim ele perece no mar. A famosa travessia do Mar Vermelho. Então, dentro desse quadro, o Êxodo ele vai tratar dessa caminhada. Dentro desse quadro, nós enxergamos um Deus amoroso, um Deus que se preocupa, um Deus que age, um Deus que cuida, um Deus que vai ao encontro, que dá o passo em nossa direção. E fazendo uma analogia com a situação que nós vivemos hoje, é como se nós estivéssemos cativos. Cativos não só por estarmos dentro de casa, cativos por não termos como trabalhar como normalmente trabalhamos, cativos por não saber como as coisas ficarão, cativos por não saber, por não entender toda essa polêmica política. Nós ficamos cativos nós podemos nos imaginar cativos por uma série de coisas. E nós precisamos de um libertador. É um tempo onde nós necessitamos de ser libertados por Deus. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesta noite. Deus nos libertará. É uma afirmação. Deus nos libertará. Deus nos libertará de todas essas coisas. Dessa preocupação exacerbada, do medo que a gente sente, dessa situação em si. Deus é aquele que se movimenta em prol dos seus. E Ele é quem pode fazer. Se você se recorda, Deus tirou o povo com mão forte do Egito. O faraó não queria permitir que o povo saísse. O faraó queria continuar com o povo escravo. Mas Deus, por ser Deus, retirou o povo de lá e o mandou para uma terra que mana leite e mel, que nós lemos também aqui no texto. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pensar com você nesta noite, eu gostaria que você pensasse juntamente comigo, é: Ele ouve o nosso clamor. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve aquilo que pedimos. O texto começa falando: olha, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Hoje nós clamamos. A minha oração, por exemplo, é que isso acabe. Eu acredito que seja a sua também. Então a gente não pode fazer uma oração, você pensa bem, se a gente não confiar em Deus, se a gente achar que Ele não ouve o que a gente está falando, que Ele não se importa com aquilo que estamos passando. Então nós precisamos ter essa certeza no coração e precisamos reafirmá-la diante de situações complicadas como essa. Ele ouve o nosso clamor, ou seja, Ele ouve a nossa oração. Quando você fala com Deus, quando você se coloca em algum lugar e coloca diante de Deus as suas questões, Deus está lhe ouvindo. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que Ele não nos possa ouvir e nem o seu braço encolhido para que Ele não nos possa socorrer. O Senhor tem nos ouvido, só que nós precisamos entender que Ele age no momento dele. Não há como a gente manipular a vontade de Deus ou a ação de Deus. Não há. Algumas pessoas até se equivocam com relação a isso. Mas isso não é possível. Mas nós podemos o quê?
clamar, nós podemos pedir, nós podemos orar. E eu quero lhe conclamar a orar, a fazer isso constantemente. Peça ao Senhor, peça a Deus, para que essa situação acabe, para que isso passe, para que as nossas vidas sejam normalizadas, para que eu e você possamos nos encontrar, apertar as mãos, dar um bom abraço, como fazíamos antigamente. E já dá para usar esse termo antigamente, porque já se vão quase 3 meses. Então eu quero que você ore ao Senhor, porque Ele te ouve. Eu gostaria que você tivesse fé na oração que você faz, que não fosse algo mecânico. Ah, Senhor, isso, aquilo, outro, em nome de Jesus, amém. Não, nada disso. A oração tem que ser a oração da fé. Tem que surgir da esperança, da certeza que a gente tem que Deus ouve o nosso clamor, como diz o texto. O povo estava escravizado, sofrendo, cativo, e Deus ouve o clamor do povo. Ouve. O texto é muito claro. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Conheço-lhe o sofrimento. É o final do versículo 7. Ou seja, Deus conhece pelo que estamos passando. Deus sabe. E nós podemos pedir, rogar, clamar a Ele para que toda essa situação acabe, tenha fim. Porque Deus está nos ouvindo, está ouvindo a mim e a você quando nós fazemos as nossas orações. Não fazemos vãs repetições, não ficamos aí falando para a parede. Não, nós falamos com um Deus que ouve e que está disposto a nos ajudar. A segunda coisa que eu quero que você pense comigo é que o próprio Deus providencia os meios para a nossa libertação. Lembre-se, o nosso tema é Deus nos libertará. A primeira coisa que a gente tem que ter certeza é que Ele ouve o nosso clamor. A segunda coisa é que Ele é quem providencia os meios dessa libertação. Você pode se lembrar da história do Egito, do povo, da libertação do povo, e foi Deus quem fez aquela grande ação. Moisés mesmo tem medo e fala assim: então, disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O próprio Moisés tinha plena consciência de que ele sozinho não seria capaz de fazer nada, de que, segundo as forças dele, ele simplesmente não conseguiria libertar o povo. O faraó poderia mandar prendê-lo, poderia mandar matá-lo, poderia fazer uma série de coisas. E Moisés estava ciente disso. Então quem operou a ação foi o próprio Deus, ainda que ele tenha usado Moisés como seu mediador. Isso nos leva a pensar nos dias de hoje, nesse momento que estamos vivendo. A gente, às vezes, não consegue enxergar Deus agindo nessa situação. Quem vê os noticiários, hoje eu vi um pouco dos noticiários, são coisas que deixam a gente mesmo preocupado. E se a gente não tiver fé, a gente não consegue ver Deus agir. Mas a gente não pode esquecer que Deus está no controle, está governando, e Ele está vendo tudo. E Ele é sensível ao nosso sofrimento. Então Ele mesmo há de providenciar a forma da nossa libertação, desse cativeiro que temos vivido ultimamente. Seja com uma vacina, ok. Seja com outra situação, um remédio, ou desses aí que estão falando, ok também. Usando a mente de pessoas inteligentes, que conhecem, que estudam e que estão pesquisando, ótimo. O que importa é nós termos a certeza que de nenhuma maneira a libertação virá se não for pelas mãos de Deus. Se não for pelas mãos de Deus.
e Deus o fará. Você pode ter certeza, mas dia menos dia, nós teremos a notícia de que estaremos livres, de que poderemos voltar com as nossas vidas ao lugar de onde paramos, trabalhando, vivendo, fazendo as coisas que fazemos. Vai chegar esse momento. E é Deus quem vai nos dar. É Deus quem vai providenciar. Pode usar intermediários. Pode usar um cientista, um pesquisador, um médico. Pode usar o governo, seja ele em qual instância for, municipal, estadual ou federal. Pode usar quem quer que ele queira usar. Mas a libertação virá, e virá das mãos de Deus. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos perder isso de vista. Deus é quem vai mudar essa situação. Deus é quem vai nos ajudar e que vai transformar esse choro em alegria, em júbilo. E eu sei que talvez você já esteja cansado de viver a situação. Eu confesso para você, eu estou enjoado já disso. Estou louco de saudade dos meus irmãos. Estou louco para abrir as portas da igreja e ver o povo chegando para cultuar a Deus. Estou não mais me aguentando de vontade de estar com eles, adorando o Deus Todo-Poderoso. Até o momento, não existe essa possibilidade. A igreja está com as portas fechadas. Mas amanhã, tudo pode ser diferente. Tudo pode mudar. Mas nós precisamos crer e saber que é Deus quem vai mudar essa situação. Então, às vezes, as brigas, principalmente nas redes sociais, as brigas políticas, as discussões ideológicas, deixam de fazer sentido a partir do momento que você entende que quem vai resolver é o próprio Deus. Ele pode usar qualquer pessoa, porque ele usa pessoas, tá? Ele usou Moisés para ir libertar o povo. Ele usa pessoas. Ele usa quem ele quer. Isso você conhece a Bíblia. Ao longo da Bíblia, Deus usou muitas pessoas e hoje usa a mim e a você. E ele há de usar alguém para nos libertar deste cativeiro. Então, você pode confiar, você pode acreditar, você pode crer, você pode esperar sim, com fé no coração. Você não precisa ficar depressivo, perder a paz, não conseguir dormir, achando que as coisas vão permanecer como estão. Não. Deus há de nos libertar, assim como ele fez com o seu povo no Egito. Tenha essa certeza, creia, tenha fé. É a Bíblia quem nos diz. A última coisa que eu gostaria de pensar com você, lembre-se, a primeira é que Deus ouve o nosso clamor. A segunda é que Ele mesmo é quem providencia os meios para a nossa libertação. E a segunda coisa, e a terceira coisa, aliás, é que Deus está conosco. E isso eu tenho batido, isso aí você já me ouviu falar algumas vezes. Deus está conosco, e é o final do texto. Moisés está em dúvida se ele vai e se ele for, o que acontecerá? Quem vai dar crédito ao que ele fala? Aí Deus fala, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servirei a Deus nesse monte. Ou seja, o sinal de que ele estava enviando Moisés e que ele estava com ele é que ele conseguiria a libertação do povo. Algo que seria impossível sem Deus. Isso não aconteceria. Então Deus estava com ele, assim como estava no monte, falando com ele através da sarça, que queimava, mas não se consumia. Deus está comigo e contigo. E nós temos que ter isso no coração em todo o tempo. Chegará um momento, a hora da nossa libertação.
Chegará um momento em que eu e você nos reuniremos para dar júbilos e glórias a Deus, porque tudo isso passou e nós fomos libertos desta pandemia. Confie em Deus. Deus está ouvindo o nosso clamor. Deus vai providenciar os meios para que nós sejamos libertos, porque Deus mesmo está conosco. É Ele quem há de cuidar de nós em todo o tempo. Então, se você anda meio desanimado, se você anda meio para baixo, se você anda meio triste, talvez você anda meio encolhido por causa do frio, eu estou morrendo de frio. Aqueça o seu coração com fé em Deus e em Jesus Cristo. O próprio Cristo disse que a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Cristo mesmo é o nosso libertador. É aquele que veio ao mundo nos libertar das garras e das algemas do pecado. Nós fomos já libertos da forma mais extraordinária que nós poderíamos ser. Nós fomos libertos de algo que homem algum poderia nos libertar. Mas Cristo veio, viveu entre nós, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, para que nós fôssemos livres. Livres em Cristo. E essa liberdade também é uma liberdade de paz no coração, de certeza de que Deus está agindo, de que esse momento vai passar. Tudo isso nós podemos ter quando cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Essa certeza, essa alegria que somente o Espírito Santo pode nos dar, nós recebemos com a salvação. Então, se você anda um pouco triste, preocupado, e eu não digo que você não deva passar por isso, porque eu também me entristeço e me preocupo também. Mas não se deixe levar por isso. Creia em Deus, creia em Jesus, e Ele há de nos libertar. E nós teremos dias novamente onde estaremos reunidos juntos, sim, em todas as igrejas. Você talvez não seja membro da Igreja Presbiteriana Filadélfia, mas é de outra igreja, você lá na sua, eu com os meus irmãos aqui na nossa igreja, porque Deus há de nos libertar. Confie, creia, tenha fé, tenha esperança no seu coração. Não deixe essa pandemia apagar a fé, não deixe essa pandemia apagar o brilho dos seus olhos, não deixe essa pandemia te iludir a ponto de você achar que Deus não está ligando para nós. Deus ouve o nosso clamor. Ele mesmo providencia os meios de libertação e Ele mesmo está conosco. É isso que eu gostaria de meditar com você. Eu te convido, se você puder, fechar os seus olhos aí onde você está, para falarmos com Deus mais uma vez. Senhor, acabamos de ouvir a Tua palavra e cremos que ela é viva e eficaz. Te rogamos, Deus, frutifique em nós o conhecimento da Tua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, age em nossas vidas de maneira tal a termos tranquilidade em meio às aflições. De maneira, Senhor Deus, que a nossa fé não esmoreça em meio aos problemas. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter firmes na rocha que é Cristo. Nós te pedimos, Senhor Deus, que continue nos ajudando, nos protegendo, nos amparando de todo mal e de todo perigo. Não permita, Senhor Deus, que nenhum de nós venha, Senhor Deus, a ser contagiado pelo Covid. Também te rogamos, Senhor Deus, por aqueles que já se contagiaram, que o Senhor tenha misericórdia e que eles possam ter a sua saúde restabelecida o mais breve possível. Também te rogamos, Senhor Deus, por essa situação de estarmos com as igrejas fechadas. Ajuda-nos, Deus, para que isso mude. Desejamos, Senhor Deus, o mais breve possível, cultuarmos o Teu nome juntos, como igreja de Cristo que somos. Então, Senhor Deus, mais uma vez, haja como libertador para o Seu povo. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que têm sofrido,
aqueles que por um acaso, Senhor Deus, têm estado deprimidos, com aqueles, Senhor Deus, que perderam seus empregos, ou pelos comerciantes que, Senhor Deus, lutam para manter os seus estabelecimentos abertos. Tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia da nossa nação. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai. Te fazemos essa oração na certeza que o Senhor ouve o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou ficando por aqui, vou encerrando aqui a nossa meditação. E eu não falei o nome de ninguém porque eu não sei pelo que não está aparecendo o nome de ninguém aqui. Aí eu não sei quem está assistindo. Mas que Deus abençoe a todos vocês. E que vocês tenham uma boa noite de sono. Que vocês descansem bem. E que amanhã acordem com o coração cheio de fé. Porque amanhã é um novo dia. Amanhã as coisas podem ser diferentes de como estão hoje, ok? Que Deus lhes abençoe e a gente se encontra sexta-feira às 19 horas novamente. Um abraço.